E aí, pessoal, já pensaram que legal seria ter uma ferramenta tipo um raio-x que mostrasse todos os segredos de uma empresa? Pois é, hoje a gente vai descobrir que essa ferramenta não só existe, como vamos aprender a usar. Vamos nessa? Sabe aquela pergunta: como a gente sabe, de verdade, se uma empresa está bem das pernas? Se ela é forte, se está cheia de dívidas ou se é uma baita máquina de fazer dinheiro? Pois é, existe um jeito de olhar lá dentro e ver tudo isso, preto no branco. A resposta para isso está num documento com um nome que pode parecer sério, mas a ideia é simples: o balanço patrimonial. Pensa nele exatamente como uma radiografia, uma foto detalhada que mostra a saúde financeira de um negócio naquele exato momento. Ok, mas para a gente conseguir ler essa radiografia, primeiro a gente precisa sacar a lógica por trás dela, né? E a boa notícia é que, olha, é bem mais intuitivo do que o nome sugere. Fica tranquilo. A ideia central por trás de tudo é organização. Pense em arrumar um guarda-roupa. A gente não mistura camiseta com meia, certo? É camisa com camisa, calça com calça. Na contabilidade, o princípio é o mesmíssimo. A gente junta dinheiro com dinheiro, máquina com máquina, dívida com dívida. E o critério principal para a gente fazer essa separação toda é o tempo. É bem direto ao ponto. Tudo o que acontece, ou seja, que se resolve em até um ano, a gente chama de curto prazo. O que leva mais de um ano, bom, aí é longo prazo. Gravou isso? Curto prazo até um ano, longo prazo mais de um ano. É a regra do jogo. Beleza. Com essa lógica na cabeça, bora montar a primeira parte da nossa radiografia. Vamos falar sobre os ativos? E o que são ativos? De um jeito bem simples e direto, é tudo que a empresa possui, todos os bens e direitos que ela tem. Pensa assim, é tudo aquilo que tem valor e que pode, de alguma forma, gerar grana para a empresa, do dinheiro no caixa até os computadores e as máquinas. Dentro dos ativos, a gente começa com aqueles que giram mais rápido, que estão em constante movimento. É o chamado ativo circulante. Basicamente, são os recursos que a gente espera que virem dinheiro em até um ano, lembra? Curto prazo. E aqui está o pulo do gato. É isso que faz a empresa rodar no dia a dia. É o dinheiro em caixa, o que os clientes devem, os produtos no estoque, é o que paga as contas do mês, sabe? Do outro lado, a gente tem os ativos não circulantes. Se os circulantes são o que gera rápido, os não circulantes são a estrutura mais permanente da empresa. São os bens que foram feitos para durar, que a empresa não tem a intenção de vender tão cedo. E esse grupo se divide em 4 categorias principais. Primeiro, o realizável a longo prazo, que é tipo um a receber, só que para depois de um ano. Segundo, os investimentos, como quando uma empresa compra ações de outra. Terceiro, o imobilizado. Esse é fácil. São os bens físicos que a gente usa para operar, tipo prédios, veículos, máquinas. E por último, o intangível. São as coisas que a gente não pode tocar, mas que valem muito, como uma marca famosa ou uma patente de invenção. Agora, vamos dar um zoom aqui no imobilizado, que tem um detalhe importante. Pensa numa máquina ou num carro da empresa. Com o tempo e o uso, eles se desgastam, perdem valor, não é? A contabilidade não pode ignorar isso. Ela precisa registrar essa perda de valor. E essa perda de valor pelo uso tem um nome técnico: depreciação. Então, para que o balanço mostre o valor mais realista daquele bem hoje, a gente pega o valor original que foi pago e subtrai toda essa perda de valor acumulada ao longo dos anos. É um jeito de manter os pés no chão, mostrando quanto aquele bem realmente vale agora. Muito bem, a gente já viu um lado da nossa radiografia, tudo que a empresa tem, os seus ativos. Agora vem a pergunta de US$1 milhão. De onde veio o dinheiro para comprar tudo isso? Chegou a hora de virar a chapa e olhar o outro lado. E a origem do dinheiro é sempre uma de duas coisas, não tem mágica. Ou o dinheiro veio de terceiros, ou seja, foi emprestado de bancos, fornecedores, são as dívidas, ou o dinheiro veio dos próprios donos da empresa, que tiraram do bolso para investir no negócio. A gente chama isso de capital de terceiros e capital próprio. Vamos focar primeiro no capital de terceiros. Na contabilidade, as dívidas, as obrigações da empresa têm um nome: passivo. É tudo aquilo que a empresa deve para alguém, seja para o banco, para o fornecedor da matéria-prima ou até os salários dos funcionários. E adivinha só, a mesma lógica do tempo que a gente usou para os ativos vale aqui. O passivo também é dividido em circulante, que são as dívidas de curto prazo, para pagar em até um ano, e não circulante, que são as dívidas de longo prazo, como um financiamento grande que vai levar anos para quitar. Ok, já vimos as dívidas. A outra fonte de dinheiro é o capital próprio,
que na contabilidade a gente chama de patrimônio líquido, ou PL. Essa é a parte do dinheiro que veio dos sócios, dos donos. É, de fato, a riqueza que pertence a eles dentro da empresa. O patrimônio líquido é formado basicamente por duas coisas. Primeiro, o capital social, que é aquela grana inicial que os donos colocaram para começar o negócio. E depois, conforme a empresa vai dando lucro, uma parte desse lucro pode ser guardada e reinvestida na própria empresa. Isso vira as reservas de lucros. É como se a empresa estivesse poupando para crescer mais forte. Pronto. Agora sim, a gente tem os dois lados da nossa radiografia. De um lado, o que a empresa tem, os ativos. Do outro, de onde veio o dinheiro, os passivos e o patrimônio líquido. Agora a gente vai juntar tudo. E é aqui que a grande mágica da contabilidade, a regra de ouro, aparece. Olha que perfeito! Os dois lados do balanço precisam, obrigatoriamente, ser iguais. O total de tudo que a empresa tem, ou seja, o total de ativos, tem que ser exatamente igual à soma de tudo que ela deve para terceiros, o passivo, mais o dinheiro dos donos, o patrimônio líquido. As aplicações do dinheiro têm que bater com as origens do dinheiro. Não pode sobrar nem faltar um centavo. É por isso que a gente chega na equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa é a espinha dorsal de tudo. Os dois lados da balança, ou da nossa radiografia, têm que estar sempre, mas sempre mesmo, em perfeito equilíbrio. Não é uma sugestão, é a lei número 1 da contabilidade. E agora que a gente aprendeu a ler essa radiografia, fica a provocação, né? Pensa numa empresa que você admira, uma marca famosa. Que segredos o balanço patrimonial dela revelaria? Que história os números contariam sobre a saúde financeira dela? Fica aí a reflexão.